jogo bom com o Edu. É um quarto zagueiro, né? Não é zagueiro central, se adapta melhor o Edu pela direita também. Então, de maneiras que pelo jogo que ele fez, o que é natural, ele joga. Confiança a gente tem igual no Luan e no Antônio Carlos, que lutam agora para recuperar esse espaço. E o Juninho e o Edu automaticamente lutam para se manterem titulares, como eu conversei com eles. Agora, falando do jogo, a importância dessa partida para a sequência, né, daquele objetivo maior que ainda é perseguir o Corinthians, mas também falar também de outra dúvida, se o William vai ser aproveitado no ataque. O William é um jogador importantíssimo para nós, vai ser aproveitado sim, saiu no último jogo na expulsão. É um jogador que é um artilheiro, tem um senso de competitividade muito grande também, é importante, inteligente. Ele volta ao natural. E é um jogo para nós, como todos os outros 14 que vêm fora esse, decisivo, na ambição que a gente tem de chegar na frente, né, entre os primeiros. Cuca, boa tarde. Boa tarde. Analisando o teu trabalho ali, aqueles primeiros 3 meses, tendo que fazer treinamentos praticamente na parte interna, né, por conta da sequência de jogos, meio de semana, sim, final de semana. Depois, conseguiu engrenar algumas semanas livres para trabalhar, e eu queria saber se você já está sentindo, e os jogadores também, o reflexo disso no campo, analisando principalmente a parte ofensiva, aqueles 5 atacantes chegando juntos, sim, coordenados, a parte defensiva com as linhas bem compactas. Uhum. Vocês estão sentindo isso, estão percebendo o quanto está fazendo a diferença? Eu sinto que é bom treino, né? Como eu falei, o jogador tem que jogar treinado e descansado, e essas semanas elas estão sendo boas para isso, né? A gente alonga os treinos e corrige situações de jogo, pega a base para fazer simulação ao adversário. Então eles vão para campo já sabendo o que fazer, de que forma fazer, e a gente consegue treinar o grupo inteiro, né? Não só o time. Então eu acho que a gente está numa evolução boa. Deus queira que domingo a gente possa fazer um outro grande jogo. O Mina voltando a trabalhar com bola no gramado é uma alegria certamente para o grupo, e eu quero saber se tem alguma previsão de retorno. Eu conversei com o pessoal do departamento médico ontem, eles me falaram ainda em torno de 3 semanas para ele estar jogando. Mas vamos ver, né? Médico é igual advogado, né? Eles dão sempre o pior, né? Que depois, se acontecer o melhor, é melhor. Mas eles estão certos. Vamos falar 2h30 então. O Cuca, depois daquela vitória no clássico contra o São Paulo, você mesmo até disse que jogou um pouquinho diferente, com mais posse de bola, aquele clássico e tal. Eu pensava que você de repente fosse modificar o teu esquema de jogo, ser uma mudança até maior no time, né? Mas hoje, analisando o time do Palmeiras, o provável time que vai jogar contra o Fluminense, ele é meio parecido com o do ano passado, não é não? Ele volta a algumas coisas importantes que a gente tinha no ano passado, né? Na recuperação da bola no campo de ataque, que eu gosto. A gente não fala que ninguém quer que centroavante seja zagueiro. A gente quer a diminuição do espaço. Quanto mais combatividade você tiver na frente, menor vai ser o teu risco atrás. Então a gente quer tentar roubar a bola no campo de ataque do adversário. Existem momentos que você tem que fazer isso e outros que você tem que retroceder. Então a gente tem trabalhado bastante isso, né? Aqueles jogos, a gente precisava um pouco mais de posse de bola, mas a gente não pode abrir mão da velocidade que a gente tem que ter também. Você tem um jogador que sabe fazer uma referência, tem uma primeira bola boa, você tem que ter essa passagem pelo lado e algumas alternativas que tenham alguma cobertura para que uns tenham mais liberdade que os outros, né? Então a gente tem aproveitado bem. O Grêmio foi o único brasileiro aí nas semifinais da Libertadores, né? E o gol da classificação foi de um atleta que teve aqui contigo, o Lucas Barros. O que você achou dele fazendo esse gol da classificação? E muitos palmeirenses se perguntam por que o Barros, entre aspas, não continuou, não deu certo aqui no Palmeiras, e lá no Grêmio tem feito gols importantes. O Barros, eu acho ele um bom jogador. Eu acho ele um bom jogador, uma boa pessoa também. Ele encaixou no time do Grêmio, começou muito bem, teve um momento em que ele deu uma decaída, agora ele fez esse gol importante também, estava sendo pressionado e fez. A gente torce sempre por ele ser essa pessoa boa,
E ele saiu, já não era mais o Cuca, o treinador, né? Daí eu não posso responder por isso. Ô, Cuca, você me pareceu um pouco chateado depois da vitória de segunda-feira, com algumas críticas ainda em cima da vitória. E eu queria saber de você se você acha que vai ser até o final do ano, por tudo aquilo que você já disse, da pressão que foi feita em cima desse time, e você só vai, de repente, assumir um papel de franco atirador se de repente você tivesse uma tranquilidade maior para trabalhar, mas se você acha que até o final do ano vai ser, se 1-0 vai ser pouco, vão te perguntar sempre a mesma coisa. Não sei, provavelmente sim, né? Mas tá no preço, a gente entende que é assim, futebol. Mas se a gente tiver uma sequência boa de resultados, automaticamente a pressão ela diminui, os elogios aumentam e as críticas diminuem para todos, né? Então a gente tem que saber conviver com isso, sempre tentar fazer o melhor, independente de crítica ou não. Você não consegue agradar todo mundo, né? Cada um tem uma ideia, uma maneira. Não quer dizer que a ideia de um seja certa, do outro seja errada. Se tivesse um consenso geral e eu tivesse na contramão, tudo bem. Mas tem 10 ideias diferentes, né? Porque a gente tem opções boas. Então vamos ficar com a minha, que é quem está aqui todo dia, que deve ser a mais certa, né? E você viu, claro, o jogo do Fluminense ontem contra a LDU, imagina o mesmo time, você acha que o Fluminense pode poupar, e se você acha que pode ter algum fator positivo, né? Imagina o Rio de Janeiro, domingo, 4 da tarde, imagina o calor que não vai estar, como é que você pretende aproveitar disso? Sim, o Fluminense teve um jogo ontem, lógico que é um desgaste que se tem em cima de uma viagem, por mais que você tenha fretado o voo e voltado direto, é um desgaste, é um jogo, é um desgaste que se tem em termos da partida, da viagem. Não sei o que o Abel pensa em relação ao jogo. Tem alguns jogadores que não jogaram, que certamente vão jogar, mas nós não podemos pensar que isso é uma vantagem. É uma ligeira vantagem, só nada mais. Eu acho que o fator de o Fluminense jogar em casa já equipara tudo. Ô Cuca, o que tem te incomodado mais, assim, em relação às críticas feitas, não sobre o seu trabalho, mas sobre o futebol nesse momento aqui no Brasil, né? Eu vi essa semana com as classificações da Libertadores, muita discussão em relação à postura do Brasil na Libertadores, né? Dos times brasileiros na Libertadores, e obviamente cai sobre os times que disputaram esse ano, e um deles foi o Palmeiras. O que tem te incomodado, se é que tem te incomodado alguma coisa nessas discussões sobre o nível do futebol brasileiro? Não, eu não, sinceramente não tenho acompanhado muito, tenho ficado mais restrito a ver televisão, essas coisas. Eu gosto de ver jogo, né? Porque nem eu falei, existem 300 tipos de programa, né? Existe programa o dia inteiro. E cada um tem uma leitura, né? Tem pessoas que a gente olha e tem uma leitura que combina com o que você pensa. Tem outras que não. Então não adianta você querer que todo mundo pense igual você ou que todo mundo te elogie. Faz parte a crítica e o elogio, a gente tem que sempre estar pensando no melhor, né? Se você parar e ficar olhando a TV, esse está falando isso, então eu vou fazer. Eu vou fazer isso aqui, você se perde, né? Então eu não olho justamente para ter o meu norte, né? Independente de crítica ou não, tentar ser o mais justo possível aqui, mais coerente possível aqui, para que a gente tenha o sucesso até o final do ano que a gente pode ainda ter. Hoje também o presidente do Santos foi questionado em relação a uma possível vinda do Lucas Lima aqui para o Palmeiras. Sempre tem essa conversa, todo final de ano tem a conversa sobre a saída do Lucas Lima e sempre o Palmeiras como um time em potencial. É um jogador que te agrada? É um tipo de posição que você pensa para o próximo ano? Ou você está satisfeito com o que você tem hoje aqui? Não foi pensado nada em cima disso, até porque a gente está envolvido numa competição. O Santos estava envolvido até ontem em 2 competições. Então tem que haver o respeito acima de tudo, e daqui existe respeito. Isso é só comentários, é só boatos que estão existindo. A gente tem que valorizar esses guerreiros que estão todo dia aqui dando o melhor deles, né? E no final do ano, quando acabar o campeonato, daí é outra situação. Discute-se com a diretoria o que é melhor, o que não é, mas hoje a gente não está pensando em nada disso, não. Cuca, na segunda-feira tiveram alguns questionamentos sobre a montagem do time, enfim. E você falou que você pensaria no time de acordo com o seu adversário. Nesse jogo especificamente do Fluminense, o que você pensa que o Palmeiras tem que ter até de postura para essa partida? Questionamento do time que vai ter todo dia. Porque, como eu já falei já 2 vezes, essa é a terceira, nós temos
algumas boas opções, e alguns comentaristas, alguns torcedores, eles gostam mais de fulano do que de ciclano. Então é natural que exista essas discussões, né? Agora eu sei o que é melhor para o Palmeiras durante os treinamentos, eu analiso o adversário junto com a minha comissão, eu assisto tudo que cerca o jogo, preparo a minha equipe em cima do que eu imagino. Às vezes não dá certo, você faz as mexidas para fazer alguma correção, e é assim que a gente faz sempre. Cuca, aqui no centro. Como você vê os vários pedidos da torcida nos últimos jogos para a entrada do Borja no segundo tempo, e se você ainda enxerga ele como um possível titular da equipe? Sim, enxergo. Ele é um dos componentes de confiança, de importante para nós. Às vezes não é um jogador que começa o jogo, mas ele é importante. Essa semana teve aquele momento aí que houve uma cobrança em cima dele para ele ter uma participação maior. Isso é importante, que o jogador tenha essa cobrança em cima do jogador, como eu falei para ele. E depois, quando ele vê que alguém tenha que ter uma participação maior, ele que cobre aquele outro alguém. Que isso faz parte da democracia do futebol. É importante para a gente subir que haja essas cobranças internas, né, que são sempre favoráveis. Cuca, boa tarde. Boa tarde. Você falou sobre o Mina agora há pouco. A gente também viu o Michel Bastos hoje no gramado de novo. O departamento te deu alguma previsão? O Michel, por exemplo, já vai poder estar pronto para o clássico contra o Santos ou ainda não? Não, o Michel está voltando agora. Ele teve um problema, né? Não sei ao certo qual foi, e ficou praticamente 10 dias parado, né? Ele requer aquele tempo natural para ele passar a transição, né, da parte física para a parte técnica. Cuca, muitos torcedores já não acreditavam muito no título e passaram a apostar na alegria de o rival do lado aqui cair. Alguns já mudaram de ideia e estão em dúvida do que devem torcer no domingo. Vitória do Corinthians, do São Paulo, empate. Que resultado você recomenda? Nós temos primeiro que torcer para nós, né? Nós temos que fazer nosso jogo com o Fluminense. E vai ser um jogo duro, porque o Fluminense é uma equipe grande também, e vai ser jogo difícil. Agora, não adianta você torcer para um ou para outro, né? A gente tem que deixar as coisas acontecer, natural, cada um tem o seu propósito. O Corinthians luta pelo título, o São Paulo luta pela permanência na primeira divisão, e a gente tem que observar, não adianta aqui torcer para um ou para outro. Boa tarde. Na sua opinião, de que forma os resultados de quarta-feira, a eliminação do Corinthians, do Santos, do Botafogo e o Grêmio avançando, de que forma isso pode afetar um pouco essa reta final do brasileiro? Isso pode, de alguma forma, aumentar a concorrência do Palmeiras, já que o Botafogo vai ter brasileiro e o Santos também? Sim, agora o Botafogo se volta totalmente ao brasileiro, joga lá com Curitiba, já é um jogo decisivo também pelas duas pontas da tabela. O Grêmio é o remanescente na Copa Libertadores, tem ainda o Flamengo que está na Sul-Americana, tem a final da Copa do Brasil entre Flamengo e Cruzeiro, mas os outros todos agora já tem só um norte, que é o Campeonato Brasileiro, né? Eu torcia para eles ir um pouquinho mais, né? Já que de repente gastava um pouco mais de energia lá na outra competição, mas já acabou. Agora nós temos que competir, e somente nessa competição, e são mais 75 dias praticamente que vão definir o nosso caminho. Ô Cuca, eu queria que, por gentileza, você falasse sobre o caso do William, que pode ser punido de 4 a 12 jogos, né, depois daquele lance com o Valdívia. Qual que é a tua opinião? Quarta-feira que vem o julgamento dele. Eu acho que foi uma reação que ele teve, não foi uma ação, né? Ele reagiu a uma solada forte que o Valdívia deu nele, é quase que instantâneo, sabe aquele martelinho que bate no teu joelho e o joelho faz... Sabe? Quando você já levou essa marteladinha aqui, faz... Aí o cara deu um pesaço na coxa dele, ele deu um chute no saco do cara, pronto. Aí passou, mas não foi por maldade, tanto que ele já fez, desculpa, foi lá, levantou, que é um guri bom. E foi devagarzinho também, não foi aquele chute, foi só um efeito moral assim, mas deve ter doído, né? Porque ali é foda. Obrigado, gente. Valeu, bom final de semana.